Olá, estamos aqui em mais um episódio do Você Pode Ser. E hoje com uma convidada especial que daqui a pouquinho será apresentada. E nós temos esse projeto realmente para trazer conhecimento. Nós podemos trazer a autoajuda, o autoconhecimento tão necessário para os dias atuais e enxergar o ser humano como um todo. Então, eu vou passar a bola agora para a Adriana para conversar um pouquinho com você e daqui a pouquinho vamos apresentar a convidada. E aí, pessoal? Mais uma vez aqui com vocês, com muito amor, com muito carinho, para compartilhar um bate-papo gostoso. E hoje nós temos convidada especial, né, Andréa? Sim, sejam bem-vindos para mais um episódio desse podcast que você pode ser o que você quiser. E quem está aqui com a gente hoje é a Alessandra Corlatti. Ela é microfisioterapeuta e também trabalha com terapias manual evolutiva. Calma, ela vai explicar para nós o que é isso. Mas aí volta para o que a Márcia falou. Nós estamos trabalhando o ser humano como o todo, integrando tudo e não separando o corpo e o espírito e a mente. A gente está começando a equilibrar tudo isso. Por isso que a gente está aqui trazendo esta convidada. Seja bem-vinda, Alê. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada, André, pelo convite. E, bom, em relação à terapia manual evolutiva ou microfisioterapia, é uma técnica francesa que trabalha com memória celular. Então, hoje, a ciência comprova que traumas que nós vivemos desde a nossa pré-concepção, desde que o óvulo espermatozoide, né, nos define, esses traumas são alojados na membrana celular e trazem problemas físicos e emocionais. Então, imagina, desde a nossa pré-concepção até hoje, né, os nossos anos, quantos traumas nós vivemos, né? E essas memórias, esses carimbinhos, vamos dizer, ficam alojados nas células. E essa técnica, ela consegue acessar essas memórias e eliminar do corpo. Tá? Mais ou menos assim. E todas as pessoas podem ter acesso a essa terapia, né, Alessandra? Sim, desde gestante, que aí eu falo que é a melhor, né, a primeira janela de vulnerabilidade, né, é na gestação. Então, desde gestante até idosos, dá pra gente trabalhar. Nossa, que bom, né? Que interessante, Essa né, meninas? terapia, ela pode ser preventiva também? Sim. Porque, veja, é impossível nós não termos memórias, né? Nas células. Sim. Imagina as histórias dos nossos pais, né? Que já estão alojados, né, no óvulo espermatozoide. Então, assim, é impossível a gente não encontrar nada. A gente quando você faz uma sessão, você já previne os desconfortos físicos e emocionais. É muito interessante essa história de que a gente traz, né, a psicogenética. A gente percebe muito na constelação familiar essa questão que nós trazemos de gerações de antepassados, a gente traz informações que nos regem, que estão aqui no nosso dia a dia. E muitas vezes essas informações nos limitam ao crescimento. E eu percebo que quando eu conheço a Alessandra, de microfisioterapia, né? E ela descobriu algumas coisas ali que nem eu sabia que tinha. E quando a gente vai integrando técnicas que vão trazendo essas informações à tona, fica mais fácil de ser trabalhado, não fica, meninas? Com certeza. E partindo do princípio, você pode nos explicar até melhor, Andréa, quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe, nós já estávamos lá. Sim. Estávamos. Não é? Então, olha a memória disso tudo, olha quanta história, né, nós trazemos. E eu vejo pela necessidade, eu acho que nós estamos num momento de descobertas e nós temos hoje ferramentas importantíssimas que nos ajudam a superar, né, e a ter mais poder sobre o nosso caminhar. Através da micro, nós encontramos até 4 gerações, traumas vindos de 4 gerações anteriores. De informações que estão no nosso corpo físico. E retirando, a gente não repete crença, né?
E é uma coisa muito interessante porque nós trazemos 50%, né, do masculino, 50% do feminino. Imagina essa mistura dentro da gente, com todas essas informações, né? Quantas coisas nós estamos carregando dentro de nós. Você sabe que, como numeróloga, como números, né? Nós, em 11 gerações anteriores a nós temos 4.072 pessoas que fazem parte da nossa história. Entre avós, bisavós, tataravós, enfim. Então, 11 gerações, mais ou menos 300 anos atrás, que não é muita coisa. São 4.072 pessoas que nós trazemos essa informação. Então, você, com certeza, acessa isso. Consegue acessar, sim, não todas essas informações. É muito interessante, inclusive em relação aos 50%, né? Que aí a gente entra na epigenética. Isso. Também com a micro, a gente consegue acessar os 30% que vem de pai e mãe. Que nós acreditamos que 70% somos nós, né? Que é a epigenética. E 30% pai e mãe. E através da micro, a gente descobre se é mais pai ou se é mais mãe. E qual a fragilidade do pai e da mãe, para que a gente não repita essas os crenças. padrões. Isso, os padrões, para que essa doença ou fragilidade não supere, né? E não tem como, né, Alessandra, a pessoa achar que não traz nenhuma carga genética, nenhuma carga energética, carga espiritual. E se a gente não trabalha isso, o que acontece? A gente vai carregar um peso desnecessário durante a vida. E eu sempre estou falando aqui para o pessoal a questão de honrar, né? E muitas vezes, o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos aprender a nos relacionar. E para aprender a nos relacionar, nós temos os mandamentos, né? E nos mandamentos, não tem ali que a gente amar uns aos outros, né? Então, amar é um mandamento de Deus. E muitas pessoas ali, elas entendem que amar é honrar na dor. Ah, porque o meu pai sofreu isso, eu não posso ser melhor do que isso. Meu pai foi uma pessoa escassa, eu não posso ser uma pessoa próspera, porque eu não vou honrar. E muitas vezes a pessoa não sabe que tem essa memória ali, né, atrapalhando o processo dela. E eu acredito muito que a microfisioterapia, ela trabalha fortemente nesses pontos também, né? Sim, nas crenças, Isso. né? Nós damos... Na verdade, a gente mostra, olha, é isso que está acontecendo com você. E aí, você quer seguir? Né? Sim. Você quer seguir ou você quer romper para as próximas gerações, inclusive? E antes da gente começar o nosso pod de hoje, nós estávamos falando do quanto a alimentação está influenciando nessa somatização, né? Demais. Eu acho bacana a gente falar um pouquinho disso também. Sim, porque tem tudo isso que a gente já traz, né? Essas informações genéticas que a gente já traz, e aí a gente agrega ainda coisas que contribuem para a gente adoecer. Que tem aquela frase, né? Nós somos o que comemos, né? Sim. E hábitos que nós podemos, né, melhorar. E os alimentos, grande maioria hoje, é muito processado, né? São alimentos industrializados, que faz parte desse automático da vida. E que a gente não tem costume Não nem tem. de olhar rótulos, Não, né? a gente não tem essa noção. A grande maioria não tem. Então, é importante a gente reavaliar isso. Sim. Hoje fizeram uma pergunta para mim, né? Logo de manhã eu falei que nós iríamos estar gravando, que teríamos uma convidada que trabalha com microfisioterapia, e falaram para mim assim: Adri, mas microfisioterapia é aquilo que coloca na maca e enche de agulha? Gente, não é acupuntura. É manual, a fisioterapia manual, através de toque mesmo, né? Que 2 franceses descobriram pontos específicos no corpo que a gente consegue acessar essas memórias celulares. Que inclusive, né, para quem gosta de ver para crer, que acho que muito importante também a ciência, né? Esse livro, Biologia da Crença, o Bruce Lipton, ele comprova, ele mostra pelo microscópio eletrônico as memórias que ficam alojadas nas membranas.
Então, assim, realmente é real, tá? Não tem nada do além. Tem muitos pacientes que falam, ai, você tá vendo? Não, é físico, gente. Mas porque vê a da Adriana. Sim, as pessoas, elas criam, né? Algo gigantesco. Gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos dar a oportunidade de conhecer, Isso. né? Para depois avaliar, né? Perceber como tudo reage em nós. E isso é fantástico, mas isso é um ato de coragem também, tá? Porque as pessoas têm muito medo do novo. Sim, e não é tão novo a microfisioterapia, né? Aqui no Brasil, 2014, 14, mais ou menos, isso. Mas na França, já há 45 anos. Né? Olha lá. E o que te fez se apaixonar por esta área? Nossa, Adriana, foi uma história... Porque ela fala, o olho dela brilha, gente. A minha área mesmo sempre foi estética, dermatofuncional, né, ministerial lá na Unip, na Anhanguera, por 16 anos. Nunca foi a microfisioterapia. E eu passei por uma sessão onde eu brinco que eu virei do avesso. Na sessão, eu falei, gente, o que é isso? Né? Eu tremia na maca, falei, gente, o que está acontecendo, né? E o Everton, que, nossa, a quem eu sou muito grata, que foi o meu micro, ele falou, Alessandra, você tem que fazer essa técnica. E eu resisti por muito tempo, porque realmente é um estudo complexo, é praticamente uma outra faculdade, né? Eu estou na micro desde 2015, a gente não para de estudar, é bem complexo. Mas, sim, mudou minha vida, mudou a vida de alguns dos meus familiares e por isso que eu tô nessa área que, poxa vida, você vê mudar a vida das pessoas. E assim, o primeiro passo é a pessoa querer, né? Sim. Ela querer essa mudança, essa reprogramação, porque eu vejo nos atendimentos, as meninas, todos nós, né? Tem pessoas que estão naquela zona de conforto, tá ruim, mas tá bom, vai, eu consigo administrar o que tá o caos, mas vamos lá. Fico ali, né? Fico patinando na vida, mas ok, é o que eu sei fazer. Agora, quando a gente desperta e fala, não, eu quero uma mudança, eu quero qualidade de vida, né? Eu quero uma vida melhor, porque não é só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. Isso, de alguma certa forma, vai emanar para o todo. Eu enxergo como um propósito de vida. De vida, é. Sim, a micro para mim é um propósito. A Adriana falou uma coisa aqui muito importante, né? A resistência à mudança. Eduardo Bá, dos Florais de Bá, já dizia que o ser humano prefere um demônio conhecido do que um anjo desconhecido. E são ofertadas para nós, ao longo da nossa vida, várias oportunidades de crescimento, várias oportunidades de mudança. A Alessandra também falou a questão das doenças, das informações que vêm de pai e mãe. E aí tem a questão genética, ok, tem uma família que todos são, por exemplo, cardíaco. E daí você já começa a acreditar que você vai ser também, você vai ter problemas de coração. Mas aí, como é que fica? Você está pré-determinado aquilo e fadado ao insucesso na vida e pronto? Abraçou, né? Então, aí a gente trabalha com crenças, a gente tem oportunidade de modificar. E quando a Adriana traz a questão do alimento, é também uma forma de modificar. Ou você reforça aquilo que já tem de pior, que você já tem uma tendência, ou você modifica aquilo através do corpo, através do movimento, através da alimentação. Né? Adriana, quando você pega um alimento, como você mesmo comentou agora, que eles estão muito contaminados hoje em dia, é bem diferente o que nós consumimos hoje do que os nossos avós consumiam, não é? O nosso corpo, ele tem os agentes ali dentro, né, para combater em algum nível, né, desses alimentos contaminados. Mas, por outro lado, a contaminação está muito intensa. Nós estamos com o solo contaminado desde aquela guerra de Hiroshima lá, né? Sim, desde aquela época, gente. Vocês têm noção do que é isso? Nós estamos ainda consumindo coisas de um solo que está contaminado. Só que o bombardeio energético dessa contaminação não está vindo só do solo, da terra. Está vindo de baixo e de cima. De cima. Então é uma energia, imagina quão forte nós temos que ser. Né? E para o corpo, para o organismo poder reagir, poder trabalhar, nós temos sim que trabalhar bastante a mente,
tá? Porque é a mente que vai fortalecer todo esse processo. E nós temos também que buscar ajuda, porque sozinho é muito mais difícil. Muitas vezes você acha que mas isso é besteira. Só que uma besteira somatizada vai dar um caos lá no final. Nossa. Que as pessoas não têm noção. Então, Andréa, respondendo a sua pergunta, é muito importante nesse momento da vida as pessoas assumirem o compromisso com o autocuidado. Principalmente, né? Eu falei para vocês de uma data aqui, e eu vou repetir aqui para todos vocês, principalmente a partir do dia 24. As pessoas já estão começando a sentir essa energia, né? 24 de julho. 24 de julho, né? Na próxima semana já. Então, se você começar a entender, a perceber tudo o que está acontecendo e como o seu corpo está reagindo, e você vai ver que não dá conta, busca ajuda. Tá? Porque essa somatização, ela pode ser atenuada, pode ser até completamente curada. Mas não depende da microfisioterapeuta Alessandra, da Adriana, da Andréa, não depende da Márcia, de outras pessoas, depende de você, da sua disposição, da abertura que você dá. Mesmo que você não acredite, pague para ver. Sim, mas aí eu vou perguntar uma coisa para você, Alessandra. A terapia manual evolutiva, né? Isso. Ela pode atuar nessa descontaminação alimentar também? Sim, e André, é impressionante. Eu tenho um paciente que faz a micro uma vez por mês. Em todas as sessões eu encontro toxina. Então, eu limpo, daqui 30 dias, toxina. Né? Então, assim, realmente, é muita contaminação hoje. Né? Não só dos alimentos, mas como energética também. E tudo, quando a gente tinge um cabelo, tem a contaminação. O flúor, né? Que nós estávamos o flúor, falando. tem uma série de necessárias, mas que de alguma forma contamina. Agora, uma coisa importante que eu percebo é que realmente as pessoas, elas precisam começar a se conscientizar dessa necessidade de melhorar alguns padrões, alguns hábitos, né? A gente estava falando, eu tenho e participo grupos de espiritualistas, de pessoas que estão bem conectadas com tudo isso, pedindo jejum, que as pessoas comecem jejum, que as pessoas comecem a fazer mais orações, independente de qual seja, mas para entrar numa frequência de equilíbrio, e aí sim as terapias também vão ter mais efetividade e ajudar. Sim, o efeito é muito maior. Não é? Muito, muito maior. A gente percebe assim que as pessoas que vêm, eu brinco, encouraçadas, né, já couraças, com a micro, a gente dá um start, né? Elas percebem a necessidade pela busca da espiritualidade. E, nossa, isso, poxa, e tá tudo ligado. Isso, né, para evoluir, né? Não tem jeito. Não adianta falar, né, Andréa? Não adianta falar, mas o corpo físico, espiritual, mental, emocional, somos um todo. É tudo, é corpo, mente, espírito. E a gente se contamina pelos pensamentos também, né? Muito. O tempo inteiro. Nos contaminamos e contaminamos pessoas. Os ambientes em que vivemos. Sim. Porque tudo é energia. Então, se você tem pensamentos negativos, você está emanando uma energia. Se você, por exemplo, se eu tenho um pensamento ruim, né, da Andréa, eu estou emanando uma energia negativa para a Andréa. Vai ser bom para a Andréa? Não, vai ser pior para mim. Mas vai de alguma forma, porque saiu de mim. Foi essa fonte que saiu essa energia. Então, vai ser tipo 70% para mim, 30% para a Andréa. Né? Mas aí eu vou plantar o que eu estou colhendo. Eu estou emanando energia negativa para a Andréa. Então, já vem 100% para mim, porque eu emanei algo de ruim e eu vou receber aquele ruim também. E se a Andréa tiver, por exemplo, aberta, com o campo dela aberta, por algum momento ela não cuidou da mente, né? Nós damos umas deslizadas legal, né, gente? E é normal, tá? O que não pode é ficar muito tempo nessa frequência. Então, quando você sai dessa frequência, você cria uma barreira.
A energia que eu emanei para a Andréia está numa frequência super boa, ela não vai acessar a Andréia. Não, mas ela fica no ambiente. E pronto, contaminou. E uma coisa que eu sempre falo, né? Já falei em alguns outros podcasts que nós fizemos. Quando acontece uma coisa muito que você não está entendendo o que está acontecendo, respire e pergunta: o que eu preciso aprender com isso? E, consequentemente, você vai ter a sensação, a resposta. Porque há anos que eu venho falando nos programas, nos atendimentos, que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos felizes, de sermos prósperos, não é? E temos que sair desse automático da vida, né, Dri? Sim, isso mesmo. Nós estamos entrando num momento onde nós precisamos trabalhar muito a nossa mente por nós e pelas pessoas à nossa volta. Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas pensando em desistir da própria vida. Isso são todas carimbos, como disse a Alessandra, né? Que estão ali, ó, somatizando. Se você não limpar isso, se você não cuidar disso, você acaba com a sua vida num momento de desespero. Por quê? Porque você não cuidou de si. Dá para fazer algo diferente, né? Bastasse, né? Acabar com a vida como se fosse uma resolver. Né? Não. Nossa. E esse tratamento, essa técnica, enfim, tem um tempo. Como que funciona, né, a dinâmica disso? Márcia, nós sugerimos 3 sessões no intervalo de 30 a 60 dias. Porque o corpo fica trabalhando até 60 dias. Certo. Aí eu tenho pacientes que vêm de 30 em 30, né? Eu brinco, são uns sem vergonha. Eu falo, já tá de alta, mas gostam de vir. Não, e tá certo, né? Gostam de cuidar. Manutenção, né? Manutenção, Mas a sugestão são as 3 primeiras sessões, respeitando esse intervalo de 45 a 60 dias. Depois você passa para manutenção. Que aí seria 1 no ano, 2 no ano, conforme a sua necessidade. Eu acho que a pessoa vai se sentindo bem, ela não quer nem deixar de fazer, não é? Sim. Bem isso. É muito bom. Por falar em se sentir bem, a gente está pensando aqui com o cuidado que a gente tem que ter com a nossa própria vida. E esse cuidado passa pelo nosso corpo, né? Não dá para você pensar assim, eu sou só espírito. Você é um espírito, mas você está vivendo num corpo, uma experiência humana. Então, a gente precisa integrar tudo isso. E pode-se escolher como você quer viver. Tá? Você pode ter uma vida mais leve ou uma vida mais pesada. E, às vezes, a vida está pesada e você sozinho não está conseguindo torná-la mais leve. Por isso que tem pessoas capacitadas para ajudar nesse caminho. Todos os convidados que nós vamos trazer aqui são pessoas capacitadas para ajudar você, né? Aliviar toda essa carga emocional, todo esse peso, né, meninas? Lixo, sabe? Lixo emocional mesmo. As pessoas falam assim, Dri, mas é muito pesada essa palavra, mas tem pessoas que só entendem assim, tá? É lixo emocional. Até quando você vai querer carregar esse lixo emocional? Mas eu não consigo. Se você não consegue, tenha humildade e tenha boa vontade de pedir ajuda. Sabe, uma das coisas que as pessoas elas se prendem muito é tudo tem que pagar. Muitas pessoas não buscam, né? Tratamentos, principalmente quando fala de tratamento energético, terapias, tratamentos alternativos, as pessoas falam assim, mas tem que pagar. Claro, tem uma pessoa ali que come, que vive, que estudou, que se preparou, que pagou para acessar toda essa ferramenta. Então, é justo. Injusto é você achar que o outro não tem o merecimento de receber por todo o trabalho que ele faz. Então, aí já é uma coisa que precisa ser trabalhada, que é a mente escassa. É isso que eu ia falar. De escassez. Sim. Escassez e a busca pelo fácil, né? Isso. No caso, é o medicamento. Que eu estou muito assustada, de verdade. A quantidade de pacientes que eu venho atendendo com síndrome do pânico e diagnósticos de TDAH, que também, né? Com medicamentos e não sabe nem o que está acontecendo. Então, assim, coloca os fantasminhas internos para dormir através dos medicamentos, né? E quando tira o medicamento, os fantasminhas vêm com tudo, né?
Mas é uma maneira que a pessoa acha de não olhar para si mesma. Sim. Porque você tem um paliativo ali que te ajuda Muito naquele rápido. momento, né? É a quantidade de Ritalina e Venvance que eu venho... Gente, é absurdo. Só 6% da população tem TDAH. Até o Brinco falou, gente, tá todo mundo aqui em Limeira? Sabe assim? Mas sabe o que... Mas é mais fácil mais se fácil. diagnosticar, né? Do que buscar uma ajuda. E uma coisa importante falar para todas as pessoas que estão nos seguindo, nos acompanhando, é que todas nós passamos por processos para estar aqui. Né? Não é que foi tudo maravilhoso, né? A oitava E nem é, nós temos desafios Sim, todos os dias. Mas Mas nós aprendemos a lidar com esses desafios, né? Bom, estamos aprendendo. é importante frisar isso para as pessoas, porque às Sim. vezes elas, né, observam Elas a são Adriana, perfeitas. Não. Nós estamos aqui passando por muita coisa. Dentro das passamos. minhas imperfeições, eu sou perfeita. Sim. É que nós já fizemos um caminho e sabemos, né, todos os resultado. percalços que tem nesse caminho. Então, nós estamos tentando mostrar para vocês que dá para fazer esse caminho com mais leveza, que dá para sair dessa situação, que é o mais importante. E você falou a questão do pagamento, sabe, Adri? Quanto custa uma pizza? A gente foi pedir... Não precisa nem ir na 10 pizza, gente. Uma reais. cerveja, um cigarro que destrói a saúde. Não, mas pizza né? é uma delícia. Sim. Mas tem os carboidratos, tem uma série de coisas que se você não se cuida, você vai piorando a sua situação do corpo, né? E às vezes a pessoa fala assim, eu não vou gastar com terapia. Gente, terapia não é gastar, é investimento. E a partir do momento que a pessoa tem essa troca, compreende, né, que é prazeroso pagar, vai ter um resultado, vai ter um retorno, ela entra na frequência da abundância. Sim. Eu tô do ladinho aqui, ó, da Alessandra e tô sentindo a energia dela aqui. E é bom a gente se conectar com pessoas que têm energia boa. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês que a gente vai trazer pessoas aqui que têm uma energia bacana para fazer essa troca com você. Pessoas que olham para você não mais como um número, sabe? Mas como um ser humano que precisa ser cuidado, amado, auxiliado, respeitado, né, Alessandra? E sabe que eu me lembrei agora, né? Você falou dos pensamentos, das palavras, né? A importância, a potência das palavras. Eu achei muito interessante um estudo que foi feito em São Paulo, numa escola com crianças, onde eles pegaram uma sala A e uma sala B e colocaram aquele algodãozinho com feijão para crescer o feijão. E o mesmo algodão, o mesmo feijão na sala A e na sala B. E todos os dias as crianças entravam na sala A e falavam coisas ruins, né? Coisas agressivas, palavras pesadas. E na sala B, só palavras amorosas. Na sala A, o feijão não cresceu. Então, eles mostraram para as crianças já, eu achei tão interessante, que ali a gente precisa ver, né, para crer. Sim. Então, assim, a importância, a potência das palavras, né, no crescimento, na vida. Sim. Né? Porque somos seres frequenciais, vivemos, né, em faixas de frequência. Então, é tão importante a gente usar sempre esse positivo. Às vezes as pessoas falam, um chavão, positivo. Positivo, sim. O afirmativo, o tempo presente, tomar posse do que é nosso por direito divino. O negativo está ligado com medo, né? Sim. Né? Então, a gente vai projetando, buscando o medo do passado e projetando para um futuro e não vivendo no presente. Opa, então agora a gente chegou no momento né? de escolha, né? Sim. Sim. Sabe que eu aprendi com o mentor, né? Aprendi, não, como ele disse para mim, você relembrou. É muito importante fazer escolha, mas a escolha por si só não resolve coisa nenhuma. O que resolve é você escolher e tomar a decisão. Seguida de Tá? verbo de ação. Decisão. Então, escolher já é um passo, mas ele não vai trazer um movimento para a tua vida, uma transformação. Se você não tomar uma decisão, focar no objetivo, tá? E caminhar rumo a ele, respeitando todo o processo, como a gente vem falando, né? Ao longo dos nossos encontros, esse bate-papo gostoso aqui. Atitude. Atitude. E como que a gente pode encontrar a Alessandra?
fala as suas redes sociais, seu contato, por Tem gentileza. o Instagram, né? Doutora Alessandra de Toledo Corlatti, é enorme, depois eu passo para vocês. E ou pelo WhatsApp, que é o 19 98303 6841. Você atende em Limeira, Alessandra? Em Limeira, na rua Fernão Dias, 164. Atendo também em São João da Boa Vista e em São Paulo, na Casa Ubuntu. Uma pergunta de muitas pessoas leigas que às vezes, né, tem como fazer online, Alessandra? Não tem, infelizmente não. É manual, tá, Manual, gente? é toque. Não mesmo, não tem como ser online. Tem que ser tete a tete ali. Mas vale a pena, né, você viver essa experiência. Vale. Eu já tô com horário agendado. Eu sou suspeita, gente, mas é maravilhoso, eu amo esse trabalho. Então faça um movimento, né? A Adriana falou da escolha, da decisão, da atitude. E essa semana eu estive na mentoria espiritual com a Adri e o mentor falou para mim, de novo você vai querer ouvir isso, mas o que você está fazendo para mudar? Bom, quase caí da cadeira, né? Porque como a Adriana, a Márcia, a Alessandra, nós falamos agora, nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando ser pessoas melhores a cada dia. E o melhor engloba tudo, o corpo, a mente e o espírito. Então tome a sua decisão e tenha as atitudes necessárias para isso. Acho que nós vamos encerrando aqui, agradecendo imensamente a sua presença, o conhecimento que você trouxe. Essa energia maravilhosa. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Nossa, maravilhoso estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Alessandra, você sempre vai ser muito bem-vinda aqui. Obrigada. Gratidão pela sua presença, gratidão pela contribuição que você trouxe com tanta clareza, né? A calma que ela faz, gente. A calma que ela faz. Calma todo mundo Quando, ao redor, né? quando eu crescer, eu vou ser assim, tá? E passa com clareza e com simplicidade. Eu gosto muito de pessoas que passam conhecimento com clareza e simplicidade. Gratidão, viu? Gratidão, eu que agradeço. Obrigada. Até o próximo. Até o Obrigada, próximo, até a né, próxima. meninas? Gratidão, né, pela Obrigada. oportunidade. Tchau, tchau. A gente se encontra logo, logo. Obrigada. Até mais.